Olá, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao nosso programa Palavras do Bem com Vida. E hoje nós estamos aqui conosco para conversar com a gente sobre a doutrina espírita com Jussara Korngold. Jussara é presidente da Federação Espírita dos Estados Unidos e do Conselho Internacional Espírita e está aqui conosco para conversarmos um pouco. Jussara, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para que a gente converse um pouco sobre a doutrina espírita. Jussara, como eu já te apresentei no início, você como é presidente lá da Associação Espírita da Federação Espírita nos Estados Unidos e do Conselho Internacional, e a gente olha muito essa questão do movimento espírita e até da própria doutrina espírita aqui no Brasil, né? Muitas pessoas, quando vão para fora, dizem assim, mas achei um pouco diferente como é a abordagem do espiritismo lá fora, né? Aqui no Brasil tem muito esse cunho religioso, por o Brasil ter essa diversidade de religiões, né? E a gente queria saber um pouco essa diferença, se isso existe mesmo, se existe uma abordagem diferenciada da doutrina espírita lá fora e o que você mesmo vê de diferenças ou também de coisas congruentes entre o Brasil e Estados Unidos ou o mundo como um todo. Bom, primeiro eu gostaria de cumprimentar todos que estão nos assistindo, que têm interesse de conhecer como é que nós estamos divulgando espiritismo, né, fora do Brasil, a você, Thales, pela oportunidade, né? E assim, né? E também fazer um agradecimento aos brasileiros, porque nós brasileiros somos realmente muito especiais. Essa nossa característica de realmente ter vontade de confraternizar, de abraçar, assim, desse calor que nos destaca tanto em relação a outras populações, é o que tem contribuído imensamente para que nós possamos fazer esse trabalho de divulgação fora do Brasil. Isso eu digo porque na maioria dos países, com exceção, obviamente, de Portugal e de alguns da língua hispânica, a maioria dos centros foram desenvolvidos, começados por brasileiros que acabaram se transferindo para outras partes do mundo e lá estabeleceram esse núcleo. Muitos dos quais, apesar de continuarem a trabalhar também no idioma português, vêm procurando cada vez mais desenvolver e levar o espiritismo para os nativos. O espiritismo é aquela coisa, né? Nós não podemos dividir o espiritismo, mas existem seguramente metodologias que são mais atraentes, né, para um determinado povo. Então, por exemplo, quando nós estamos nos Estados Unidos e trabalhando com o espiritismo e tendo as nossas atividades no centro espírita, de uma maneira geral, o americano ou o estrangeiro que frequenta os nossos centros, eles gostam de participar, né? Eles têm mais aquela característica de grupo de estudo. A palestra eles acham interessante, mas na verdade eles querem ter muita vontade de aprender, querem perguntar, querem trocar ideias. Então nós temos nesse tipo de metodologia uma maneira de chegar mais próximo e ao mesmo tempo de poder estar atendendo os diversos questionamentos que existem e que demandariam muito tempo se você vai ficar só de palestra em palestra. Uma outra característica que nós vemos e que acho que faz bem sentido, né? Porque quando nós pensamos que a doutrina espírita verdadeiramente surgiu com o Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos é a menina dos olhos do estrangeiro, vamos dizer assim, porque eles ficam extremamente fascinados com a filosofia espírita. O aspecto religioso, às vezes, eles estão muito satisfeitos com a religião deles, com a forma com que eles têm conhecimento, entendimento de Jesus, das práticas, mas falta, né, aquele anseio da alma que todos nós temos, né? Falta alguma coisa. E aí chega realmente
o Espiritismo na sua parte filosófica e preenche essa lacuna. Uma outra coisa que tem sido muito importante quando nós falamos a respeito do Espiritismo e o que ele tem trazido de benefícios para outras comunidades, né, ao redor do mundo, é o nosso próprio entendimento da mediunidade e de como trabalhar com os fenômenos mediúnicos. Muitas vezes, nesses outros países, eles trabalham mediunidade mais como um mediunismo, né? Aquele intercâmbio de que é conversa, é pergunta, muitas vezes de maneira até trivial. E quando nós chegamos e falamos da metodologia, de como nós entendemos que nós devemos trabalhar a mediunidade, principalmente na assistência aos nossos irmãos desencarnados, é uma coisa assim totalmente nova para eles, né? Então é bem fascinante, bem interessante, é um processo, né? É interessante isso que você toca aí num ponto, quando você fala um pouco de que eles vivenciam a doutrina espírita num aspecto de filosofia de vida, mas no seu aspecto religioso eles preservam as suas próprias crenças religiosas, né? Eles, aqui no Brasil, quando você é perguntado, né, nos censos, a pergunta é qual a sua religião. E o Espiritismo ele adentra aqui no Brasil com um aspecto religioso. E quando a gente sabe que na verdade ela é uma doutrina, e como você bem relembra aí, algumas pessoas são adeptas da filosofia, né, espírita, mas uma religião diferenciada, né? E esse processo, Jussara, também na relação à caridade, né? A gente conversa muito aqui no Brasil sobre essa questão da necessidade também das casas espíritas estarem nesses processos de assistencialismo, de caridade, de atender essas demandas. Como seria, né, o americano, como seria o estrangeiro em relação a esse aspecto de caridade? Só voltando um pouquinho para falar da questão do aspecto religioso, né? Na realidade, eles não vêm então procurar como um substituto para uma religião. Mas, evidentemente, quando nós apresentamos Jesus na visão espírita e todo o nosso entendimento, né, do aspecto ético-moral, então também já dá uma outra perspectiva, seduz, como nós tivemos a oportunidade de falar em uma conversa, judeu, muçulmano, eles ficam seduzidos realmente, já intrigados para entender esse nosso posicionamento em relação a Jesus, guia e modelo, né? E em relação à caridade, particularmente nos Estados Unidos, que é o país mais caridoso do mundo, o que acontece? Não tem tanto a necessidade de nós nos dedicarmos de uma forma tão atuante como nós vemos no Brasil. É lógico que o espírita brasileiro, né, que cresceu na doutrina espírita e fora da caridade de uma salvação, ele vem com aquilo impresso no seu DNA e chega lá e se sente mal. Eu lembro que quando eu mudei para a Inglaterra primeiro, eu falava, meu Deus do céu, como é que eu posso fazer a caridade aqui? Aí tentei ajudar, me voluntariar. Bom, quase que tinha que fazer uma faculdade para eu ser voluntário, tinha que passar por testes psicológicos, um programa todo, e eu lá desesperada e falava, Deus, como é que vai ser isso? Vocês querem que eu faça a caridade? Me dá chance de fazer a caridade, né? E olha, tive umas conversinhas meio brava com Deus, sabe? Aí até um dia que acho que Deus cansou, falou, deixa eu enquadrar aquela menina lá. E veio assim um pensamento que foi exatamente oriundo daquela grande frase de Emmanuel, que a maior caridade que nós podemos fazer é disseminar o Espiritismo. E foi nesse sentido que, então, hoje, presente no movimento espírita internacional, principalmente em países que já estão, que nós consideramos países de primeiro mundo, que não tem tanto essa necessidade quanto outros países dessa presença, dessa atuação filantrópica mais, né, como nós vemos em alguns lugares. Então, que a gente se dedique mais realmente à disseminação da doutrina espírita. Então, o que acontece? Quando nós começamos lá, praticamente não tínhamos literatura.
Então não tem ninguém que ajudava para fazer uma tradução. Nós conversávamos com as editoras brasileiras, até hoje nós temos essa dificuldade. As editoras brasileiras são extremamente resistentes em ceder os direitos autorais para que a gente possa fazer aqueles livros no idioma inglês ou em outro idioma. Faltam os recursos financeiros para que a gente possa fazer a publicação, formatação, capa, tudo isso custa, porque você também não pode fazer de forma que até não valorize a obra, né? Você tem que fazer uma boa apresentação para entrar, ser atrativa no mercado. Então existem sim, a maioria das casas a gente dá um jeito de visitar asilos principalmente, porque como nós sabemos em algumas comunidades o idoso ele é abandonado numa casa de repouso e família já não vai. Então esse tipo de trabalho, algumas outras ações que são feitas, né? Mas realmente nós temos muito enfatizado a necessidade de, ao invés de preencher uma lacuna que normalmente outros o próprio governo ou outras entidades já idôneas, antigas, já vêm preenchendo, que nós realmente nos empenhemos para preencher essa lacuna de levar esse esclarecimento espiritual para o mundo. E dentro aproveitando essa deixa sua, quando você fala da divulgação do espiritismo, também como fora, né? A gente sabe aqui que no Brasil a gente tem algumas resistências, até porque ser um país de predomínio católico, né? Hoje também o protestantismo vem crescendo muito no Brasil. Há algumas religiões não aceitam o espiritismo como cristã, né? Outras denominações religiosas. Como é a resistência fora, aqui, né? Desde outras religiões, a questão do preconceito com a doutrina espírita, como é que você enxerga isso lá fora? Olha, nós não chegamos nesse ponto ainda, infelizmente, de uma certa forma, porque significa que a nossa presença ainda é bastante marginal, apesar de que há 1 ano e meio nós fomos contatados pelo New York Magazine, que eles estavam fazendo uma edição especial de 50 anos e tiveram a ideia de apresentar as 50 diferentes fés que existem nos Estados Unidos. E vieram atrás do espiritismo. Coisa boa. Eu fiquei tão surpresa, eu falei, nossa, mas como é isso, né? Como é que eles souberam? Sei que deu uma canseira neles, até porque você nunca sabe essa parte jornalista, que eles podem fazer. Não, é coisa séria, nós vamos estar lá, né? Os 7 correntes do judaísmo, não sei quantas do catolicismo, etc, etc. Eu falei, bom, então tudo bem, então pode incluir o espiritismo aí. Então, oficialmente, nós saímos, né, numa publicação, uma das mais, uma das bem consideradas nos Estados Unidos, como sendo realmente atestado uma fé presente nos Estados Unidos, né? Então, com tudo isso, né, aos poucos eu imagino que vai se chamar mais atenção. Uma das grandes problemáticas que nós temos no mundo é ainda a ideia, primeira, pela falta de conhecimento, evidentemente, que o espiritismo fica muito ligado àquela imagem das seances, né, das sessões espíritas, do mediunismo. Então tem muita gente que ainda vê isso como, quando fala espiritismo, tem alguns países até que queriam mudar o nome de espiritismo, e graças a Deus o professor Raul Teixeira chegou e falou, escuta gente, como é que vocês falam que na Europa o nome espiritismo não dá, se o nome espiritismo veio da Europa por Kardec? Ponto final nessa discussão, né? Mas realmente, infelizmente, o conceito que está ligado ao nome espiritismo, né, em alguns países vem muito com essa conotação mesmo de mediunismo, né, das mesas girantes, das sessões. Então são preconceitos, né, que nós temos que aos poucos quebrar e mostrando. Tem um trabalho enorme para ser feito, é só a mãos à obra e fazer, né? Muito bem, Jussara, pelo tempo a gente já vai chegando ao final aqui. Quem sabe em outra oportunidade a gente conversa com um pouco mais de tranquilidade para a gente adentrar também em outros assuntos, né?
saber também como é a frequência dos brasileiros lá, como é que eles se sentem em casa lá em outro país, né, escutando a doutrina espírita. Mas a gente deixa isso para outra oportunidade que com certeza terá. E só para encerrar, a gente faz só um joguinho aqui, aqueles bate-bolas rapidinhos. Eu digo uma palavra e você responde com uma palavra, tá? Então, doutrina espírita. Ui! Ui! Tá bom? Tá ótimo. Deixa pra gente pensar o que é o ui. Ótimo. Allan Kardec. Ai, nosso codificador querido. Jesus. Gui Modelo. Deus. A inspiração de tudo que representa para a nossa existência. Jussara. Jussara, procurando ser uma formiguinha de Deus. Obrigado, Jussara. Mais uma vez, a vocês que nos assistiram, nós lhe aguardamos no nosso próximo programa do Palavras do Bem. Até lá.